Em Portugal, o Ministério Público começou a ouvir as testemunhas do acidente com o elevador da Glória. E informações dão conta também que as 16 vítimas mortais já foram todas identificadas. A Procuradoria-Geral da República anunciou ter sido recolhida extensa prova documental e material no âmbito de um inquérito do Ministério Público ao descarrilamento do elevador da Glória na passada quarta-feira. O acidente, ocorrido há uma semana, causou 16 mortos e pelo menos 22 feridos, dos quais 9 ficaram em estado grave. Segundo a nota da PGR, já começaram a ser ouvidas as testemunhas do acidente. O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Lisboa e está sob segredo de justiça. Na mesma nota, a PGR dá conta de que já está concluída a identificação das 16 vítimas mortais. Tratam-se de 8 mulheres e 8 homens com idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos. Além dos 5 portugueses, confirmaram-se 3 vítimas mortais do Reino Unido, 2 da Coreia do Sul, 2 canadianas, uma delas com dupla nacionalidade canadiana e marroquina, e ainda uma suíça, uma francesa, uma ucraniana e uma norte-americana. Também a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou por unanimidade um voto de pesar pelas vítimas do descarrilamento do elevador da Glória, saudando as pessoas e entidades envolvidas no socorro e assistência aos feridos. No mesmo dia, a Assembleia Municipal de Lisboa rejeitou a moção de censura do Chega, que pretendia responsabilizar politicamente o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, pelo descarrilamento. E na França, os protestos continuam. Hoje a polícia interveio para desocupar vários campos universitários em Paris, onde um número significativo de estudantes aderiu ao protesto. E as manifestações começaram ontem com a intenção de bloquear a França. O chefe da polícia de Paris, Laurent Nunez, afirmou em entrevista à CNews que o movimento Vamos Bloquear Tudo foi um fracasso porque não houve um único bloqueio, embora tenham existido inúmeras tentativas, acrescentando que tal se deveu às ações da polícia. Nunes citou como exemplo as ações policiais desta manhã nos campos universitários da capital francesa, sublinhando que, tal como na quarta-feira, a ordem do ministro do Interior é que seja aplicada a mesma determinação. O chefe da polícia afirmou que, até hoje, foram detidos 280 pessoas na área metropolitana de Paris e insistiu que o Ministério Público pretende processar todas as detenções assim que as provas estiverem disponíveis. Em toda a França, pouco antes da meia-noite, o Ministério do Interior reportou 540 detenções em protestos em que, segundo as estimativas das autoridades, participaram 197 mil pessoas. Foram, no total, 596 manifestações e 253 bloqueios ou tentativas de bloqueio. Nunes enfatizou que o movimento Vamos Bloquear Tudo foi capturado pela extrema-esquerda e por grupos ambientalistas radicais e que os apelos a ações muito violentas circulam nas redes sociais. O protesto visa denunciar especificamente os planos orçamentais do governo do ex-primeiro-ministro François Bayrou, destituído na segunda-feira. Estes planos incluem um ajustamento para reduzir o déficit em 44 mil milhões de euros até 2026, dada a delicada situação das finanças públicas francesas. E o exército do Nepal retomou o controle da capital depois de 2 dias de protestos violentos. A chefe da Suprema Corte é apontada como possível nome para assumir poder no país. Soldados armados patrulharam hoje as ruas de Katmandu. O chefe do exército se reuniu com representantes dos manifestantes e líderes políticos e pediu o fim da violência. O aeroporto da capital reabriu e parte da população ajudou na limpeza dos locais destruídos.
Entre os nomes cotados para a transição de governo estão a ex-presidente da Suprema Corte, Sushila Karki, e o prefeito de Katmandu, Balendra Shah, que tem 35 anos. O Nepal se declara uma república federal democrática, mas a política é controlada por partidos comunistas. As manifestações começaram depois que o governo bloqueou as redes sociais e foi acusado de censura. E a revolta aumentou por causa da repressão aos protestos e da situação econômica do país. A taxa de desemprego entre os jovens chegou a mais de 20% no ano passado e o governo foi acusado de corrupção. Os manifestantes destruíram prédios públicos e as casas de líderes políticos. Até o parlamento e a residência oficial do primeiro-ministro foram incendiados. E a mulher de um ex-primeiro-ministro morreu numa casa que foi queimada nos protestos. Nestas imagens, um integrante do governo é agredido na rua. O brasileiro Diego deixou Katmandu quando os protestos começaram. Mesma noite eu fui para uma outra cidade. Aqui na cidade que eu tô, tá tendo um toque de recolher. Então, se não me engano, a partir de 2 da tarde, as lojas estão tudo fechadas, você não pode estar na rua. 30 pessoas morreram nos confrontos e centenas ficaram feridas. Numa cerimônia solene no Pentágono, o presidente dos Estados Unidos homenageou as vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque e Washington. Os atentados de 11 de setembro causaram cerca de 3.000 mortos. Na cerimónia solene no Pentágono, que contou também com a presença da primeira-dama Melania Trump e do secretário da Defesa, foram colocadas coroas de flores e lidos os nomes das 125 vítimas mortas na sede do Departamento da Defesa, atingido por um avião em que seguiam 59 pessoas, também elas falecidas. No mesmo dia foram destruídas as Torres Gêmeas em Nova Iorque. Quase 3.000 pessoas morreram em 11 de setembro de 2001, quando membros da rede terrorista Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais, 2 atingiram as Torres Gêmeas, um embateu contra o Pentágono e o 4º caiu na Pensilvânia, depois de os passageiros tentarem retomar o controlo da aeronave. 24 anos depois, o Instituto de Medicina Forense da cidade de Nova Iorque informou que mais de 1.000 vítimas continuam por identificar. Charlie Kirk, CEO e fundador da organização conservadora juvenil Turning Point USA, foi baleado num evento universitário e não resistiu aos ferimentos. Na semana passada, Kirk postou no X imagens de notícias que relatavam que a sua visita à Universidade do Utah estava a gerar controvérsia. O que está a acontecer no Utah? Questionava. A faculdade informou que um único tiro foi disparado contra Kirk e que um suspeito estava sob custódia. O presidente dos Estados Unidos anunciou que irá condecorar a título póstumo Charlie Kirk com a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honra que um cidadão pode receber nos Estados Unidos. Durante o seu discurso, Trump expressou seu horror pelo assassinato hediondo do ativista de 31 anos. As autoridades dizem ter recuperado uma espingarda de alta potência do local em Oren. As autoridades dizem ainda acreditar que o atirador parecia ter idade universitária e ser do sexo masculino. O FBI afirma que o assassinato de Kirk está a ser investigado como uma questão de violência política. Pelo menos 99 pessoas morreram entre janeiro e agosto deste ano, vítimas da malária na província de Niassa, norte de Moçambique, com registro de 448.526 casos da doença, conforme avançaram as autoridades provinciais. Segundo as autoridades, Niassa teve no mesmo período
um cumulativo de 68 casos confirmados de Mpox, registrados principalmente no distrito de Lago, liderando assim a lista das províncias afetadas pela doença, que afeta também a província de Maputo com 4 casos, Manica com 3 e Cabo Delgado com 1 caso da doença. Um funcionário de um jardim zoológico em Bangkok foi morto na quarta-feira por vários leões em frente a dezenas de visitantes, disseram as autoridades tailandesas. O incidente ocorreu no Bangkok Safari World, o maior jardim zoológico privado daquele país, localizado no distrito de Kanayao, no sul da capital tailandesa. A polícia já está a investigar o caso. O coronel superintendente da esquadra de polícia local explicou à imprensa que a vítima de 58 anos trabalhava no jardim zoológico há quase 3 décadas, onde desempenhava as funções de supervisor da área de animais selvagens.